Glória a Deus. Abra comigo tua Bíblia, por favor. Atos, capítulo de número 3. Atos, capítulo de número 3. Isso, ficou bom aqui o retorno para mim. Atos, capítulo 3. Eu confesso que eu mudei a mensagem, eu vi o tempo, eu estava em duas mensagens, eu falei no começo para os meninos do louvor, eu falei, fiquem preparados, se eu pregar Atos, eu quero tal louvor. Se eu pregar sobre Abraão, a gente escolhe um outro louvor. Nós temos falado sobre fé, e eu quero continuar nessa jornada, amém? Quem está sendo abençoado nessa jornada, diga glória a Deus. Quem não ouviu a série de mensagens, está no canal da igreja. Nós temos falado sobre fé, porque a Bíblia diz que o justo viverá pela sua fé. Vivemos por fé. Nós vivemos por aquilo que cremos, não por aquilo que vemos. Nós vivemos por fé e nós não vivemos por sentimentos. Nós vivemos por fé e não vivemos da nossa opinião, da nossa vontade. Fomos chamados para vivermos pela fé nas promessas de Jesus Cristo. Aleluia! E viver pela fé não é fácil. Viver pela fé é um desafio. Por quê? Porque não é natural. A fé vem de Deus, a fé vem pelo ouvir a pregação, e a pregação vem pela palavra de Cristo, disse o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 17. A fé é Deus que põe no nosso coração, Ele aumenta a nossa fé quando a gente começa a colocar a Bíblia dentro do coração, se submeter a ela, a palavra do Senhor. Então, a fé só vai ser aumentada se a gente deixar a Escritura entrar dentro do nosso coração, lermos a palavra, buscarmos obedecer a palavra do Senhor. Eu quero recapitular rapidamente para a gente entrar no texto. Eu vou ser breve na minha reflexão. Nós pregamos a primeira mensagem em Abacuque, capítulo de número 1, o livro de Abacuque, quando o profeta está em crise. A gente viu que a crise é geral, a crise no tempo de Abacuque era nacional, espiritual, era uma crise moral, uma crise política, mas o problema é que o próprio profeta, o homem de Deus, estava em crise. Pode alguém que vive pela fé viver tempos de crise? Pode, Deus permite isso para nos ensinar e para nos fortalecer. O profeta estava em crise, a ponto de indagar com Deus. Deus ficou em silêncio durante um tempo, depois Deus responde o que ia fazer. Ele fica mais perturbado ainda, porque Deus fala, olha, vou usar os inimigos, porque vocês abandonaram minha palavra, os babilônios, para que vocês voltem para a minha palavra. Então, a vida de fé naquela pregação, eu disse que não tira a minha razão. A fé não é um suicídio intelectual. Quem é cristão de verdade é inteligente. Você pode dar uma glória a Deus, irmão? Somos pensadores, nós não somos aquelas pessoas que enfiam a cabeça no buraco da religião. Nós podemos pensar, nós podemos com muito respeito até indagar o Senhor dos porquês que a gente não entende. A vida de fé não nos isenta de problemas, de lutas, de sofrimento. O próprio profeta Abacuque com a nação sofreu por causa dos seus próprios pecados. Mas a vida de fé sempre resulta e deve terminar em glória e louvor ao nome do Senhor. Como o profeta termina, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, e que os produtos da oliveira minta, ainda assim, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Depois pregamos duas mensagens sobre o rei Davi, uma dizendo que o justo viverá pela fé, mesmo em momentos mais difíceis da vida. Por exemplo, no fundo do poço, não literal, mas num sentido figurado, que às vezes nos encontramos mesmo servindo a Deus, mesmo conhecendo a Deus, mesmo tendo fé em Deus, de vez em quando nós recebemos notícias desfavoráveis, de vez em quando nos encontramos em cisternas que nos põem, quando puxa o nosso tapete, quando enfrentamos traições, deslealdade ou qualquer tipo de problema, injustiça. Davi enfrentou isso, mas não perdeu a sua fé. Ele usou isso para conhecer melhor a Deus, para conhecer melhor a palavra de Deus e para conhecer melhor a vontade de Deus.
Depois pregamos de novo sobre Davi, Salmo 34. Quando eu disse que muita gente está perdendo o gosto e o sabor da fé, estão perdendo as papilas da alma, as papilas gustativas da alma, estão perdendo o sabor de Deus, quando enfrentam os problemas e as crises. E Davi, então, enfrentando uma crise, de novo, perseguição injusta, tem que fugir. Davi escreve o Salmo 34, dizendo: ó, provai e vejam que o Senhor é bom, aleluia, e Ele continua sendo bom, irmãos. Ele continua no trono, Ele é bom o tempo todo, aleluia. E Davi nos ensina que para que eu possa manter o sabor na minha alma, o sabor do Senhor na minha vida, eu tenho que adorar o Senhor em todo o tempo. Eu bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Eu tenho que ter intimidade com Deus em todo o tempo, orar sempre. Eu tenho que tomar cuidado com a amargura no meu coração, viver sem amargura. Eu tenho que viver em gratidão, reclamar pouco. Eu tenho que encorajar os outros mesmo eu estando desencorajado. Eu tenho que ajudar alguém. Eu preciso também guardar meu coração para não fazer e não falar mal de ninguém. Eu preciso manter o coração quebrantado e humilde. E eu preciso manter meu coração com a esperança da vida eterna. Louvado seja Deus. Minha mente está boa, né, irmão? Aleluia. Hoje à noite, eu quero olhar para os pioneiros da fé, ou os desbravadores da fé. Capítulo 3 de Atos, eu quero ler apenas um versículo para dar base no meu raciocínio. Versículo de número 15. Versículo 16, aliás. Pela fé, em nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Que o Espírito Santo fale ao meu e ao teu coração essa noite, em nome de Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de pensar nos primeiros cristãos, como os pioneiros ou os desbravadores da fé. O que é um pioneiro na história? Pioneiro é uma palavra usada para descrever alguém que é o primeiro a abrir caminho através de uma região mal conhecida. Pode ser também um termo designado a um precursor, um desbravador, um descobridor. É alguém que chega primeiro. É alguém que abre um caminho primeiro. Nós estamos diante aqui dos primeiros cristãos do século, a igreja primitiva, os desbravadores da fé, que receberam do próprio autor da fé pessoalmente, de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E nós então vamos olhar para a vida desses irmãos, porque a vida desses desbravadores, desses pioneiros da fé que nós pregamos, que nós recebemos e que nós vivemos, para mim é uma inspiração. Quando eu olho para a vida desses irmãos, da vida da igreja primeira, desses discípulos, desses apóstolos que pregaram e viveram, eu encorajo a minha alma. Quando eu olho para esses homens, eu vejo homens corajosos, espiritualmente sadios, homens que amavam a Deus de verdade, que queriam que essas pessoas perdidas encontrassem o Salvador. Nós vamos olhar para o texto hoje, que eu li, o texto capítulo 3. Por isso que eu escolhi essa mensagem, por causa do tempo. Nós estamos diante de uma história em que Pedro e João, após o derramamento do Espírito Santo, Atos capítulo 2, após todos eles serem cheios do poder de Deus, cheios do Espírito do Senhor, eles vão para a igreja. O capítulo 3 diz, para o culto de oração. Quem tem vida de fé, participa de culto de oração, se pode. Eles subiram ao templo, diz a Bíblia, no versículo 1, para a oração da hora nona, às 3 da tarde. Eles tinham o hábito de orarem todos os dias no templo, buscar o Senhor. E quando eles chegam lá,
Havia um homem pedindo esmola no templo. Havia um aleijado, um coxo de nascença, pedindo esmola o tempo todo. Um homem que era conhecido daquelas pessoas que todos os dias estavam passando ali no templo da chamada Porta Formosa. E aí ele pede e implora aqueles homens uma esmola. E Pedro, a Bíblia diz, fita os olhos nele e disse: nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Irmãos, a fé tem poder, aleluia. A fé no nome de Jesus tem poder para curar. Só o nome de Jesus pode curar. O nome de Jesus é cura. O nome de Jesus é salvação. Aleluia. O homem foi curado instantaneamente. E pulou e adorava a Deus, diz o texto. E um alvoroço aconteceu naquele lugar. Ah, se Deus hoje descesse de uma forma maravilhosa. Eu queria ver um alvoroço neste lugar. Todos glorificando a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aquele povo viu o homem andar, louvar a Deus, reconheceu que ele era o mesmo que pedia esmola, que estava aleijado e que estava necessitando de um milagre. Aqueles homens então quiseram adorar Pedro. Pedro disse: vocês estão olhando para nós, mas não foi nós que fizemos isso. Não, isso não está em nós. Quem fez isso foi Jesus Cristo. Aqueles aos quais vocês escolheram crucificar e soltaram o ladrão. Pedro com autoridade prega: é pela fé no nome de Jesus que este homem tem saúde perfeita diante de vocês. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Todos eram para se alegrarem. Mas na caminhada de fé, nem todos se alegram com as bênçãos de Deus. Na caminhada de fé, nem todos vão ficarem satisfeitos com a vida daqueles que servem a Deus pela fé. Por isso, eu quero hoje à noite encher meu coração de coragem ao olhar para esses homens. Eu quero encher a minha alma de fé para eu trilhar o mesmo caminho que esses pioneiros trilharam e glorificaram o nome do Senhor. Mesmo diante de uma selva de corações de pedras, eles trilharam um caminho de fé e glorificaram o nome do autor da fé. Vamos aprender com eles algumas coisas que saltou ao meu coração. Porque o que aconteceu por causa de um bem que eles fizeram ao homem? Perseguição. Eles foram perseguidos por terem sido instrumentos de Jesus para trazer saúde, bênção e vida para alguém. Eu não sei se você já passou por isso. Se você, por causa da tua fé, por ter feito o bem, por ter ajudado alguém, foi perseguido. Se foi, seja bem-vindo ao time. Porque a caminhada de fé, nós aprendemos com os desbravadores que ela pode ter perseguição, mas jamais seremos abandonados pela presença do nosso Deus. Perseguidos, nós cantamos, não cantamos louvor? Perseguidos, mas não abandonados. O capítulo 4 vai dizer que eles pregavam ainda ao povo sobre Jesus com a autoridade do Senhor, testemunhando o nome de Jesus. Quando eles pregavam, vieram os sacerdotes, capítulo 4, versículo 1, o capitão do templo, os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Eles os prenderam, colocaram no cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Irmãos, a vida de fé não vai nos ausentar das perseguições, mas a vida de fé me garante que Ele está comigo todos os dias, aleluia. Todos os dias Ele está comigo. E olha só que interessante, perseguidos, mas não abandonados pelo Senhor. Até os ímpios,
até o mundo que persegue o nome de Jesus, que persegue o cristianismo, que persegue o Israel de Deus, até eles vão ter que reconhecer que Ele está conosco. Aleluia! Sabe por quê? Esses homens os prenderam, colocaram na cadeia, já era tarde, ficaram com medo do povo, porque 5.000 pessoas haviam se tornado cristão e abraçado a fé cristã. No versículo 4, aceitaram a palavra, um número de homens de quase 5.000. E eles foram para a cadeia, e no dia seguinte reuniram-se essas autoridades. E é interessante que as autoridades que não respeitam a Deus, as pessoas que não conhecem o Evangelho de Deus, eles não sabem o que fazer com aquele povo que crê na palavra de Deus. Eles nem sabem o que fazer, é por isso que perseguem, é por isso que zombam, é por isso que querem colocar na cadeia, é por isso que querem nos calar. E eles então foram e eles começaram a questionar. E perguntaram: com que poder, em nome de quem vocês fizeram isto? E aí, irmão, quem tem fé, quem vive pela fé, é cheio do poder do Espírito Santo e da presença de Jesus no coração. Pedro, cheio do Espírito, a Bíblia diz, e começou a pregar: autoridades, fiquem sabendo e tomem conhecimento, vocês e todo o povo de Israel, que foi no nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que vocês crucificaram e quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, é em seu nome que este homem está curado perante vocês. Ele foi rejeitado por vocês. Ele continua sendo rejeitado pelo Brasil, pelas pessoas e pelo mundo. Mas ele é a pedra angular, a pedra principal. Ele é o Senhor dos senhores e não há salvação em nenhum outro nome que importa que nós sejamos salvos. Que autoridade, irmão! Que autoridade! Mesmo perseguido, nós não perdemos a autoridade. Mesmo perseguidos, caluniados, nós cremos que Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando Pedro prega com autoridade, presta atenção, igreja, quando nós pregamos com autoridade, quando nós não recuamos diante das perseguições, Deus honra a nossa fé. Esses homens que não respeitavam a Jesus, que não respeitavam a Deus, que não gostavam do Evangelho de Cristo, a Bíblia diz que, ao ver, em versículo 13, a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ou seja, homens simples, admiraram-se. E olha só o versículo 13, e reconheceram que eles haviam estado com Jesus Cristo. Aleluia. Você já pensou, irmãos? Aquele que te persegue, mesmo não falando para você, a tua família que zomba de você, por enquanto, porque um dia vai estar sentado junto contigo em nome de Jesus. Olha só, eles podem não falar, mas eles reconhecem que o Espírito Santo habita em você, que Deus está com você. Mesmo perseguidos, os desbravadores da fé tinham a presença do Senhor no coração. Por isso, perseguidos, é que eu não sei cantar, perseguidos, mas não desamparados. O que eu aprendo mais? Posso ser pressionado, mas eu não posso desanimar. Pressionados, mas não desanimados. Sabe o que aconteceu? Eles tiveram que soltar. Não sabiam o que fazer. Não tem nada. Eles fizeram um bem. É o que o mundo, é o que está acontecendo no Brasil. Inocente preso e bandido solto. Eles não sabem o que fazer. Eles não sabem o que fazer com o cristianismo. Eles se reuniram, esses homens não fizeram nenhum mal. Na verdade, o que faremos a esses homens? Vamos pressioná-los. Pronto, a gente solta eles, mas a gente pressiona. A gente deixa eles fazer culto, mas a gente ordena o que eles pregam. A gente faz de conta que é cristão, mas a gente censura as suas falas. Regulamenta a internet, demônios. Eles chamam o
Pedro e João e diz: é o seguinte, vocês vão ser soltos, mas tem uma coisa, vocês estão proibidos de falar do nome de Jesus. Vocês estão proibidos de falar deste nome. Eles falam aqui, chamando, versículo 18, ordenaram que não, absolutamente não, falasse, nem ensinassem em um nome de Jesus. Dá certo para quem tem fé, não, irmão? Para quem tem fé, para quem vive pela fé. Não aceita censura, ditadura, não aceita nada disso que os demônios querem estabelecer. Pedro disse: espera aí. Não. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os, mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. E aquele homem tinha 40 anos, mais de 40 anos, em que se operava essa cura maravilhosa. Tinha mais de 40 anos aquele homem. Tinha mais de 40 anos, aliás. Olha só, irmãos, a pressão. A pressão sempre existiu para aqueles que querem abraçar a caminhada de fé. A pressão do pecado, a pressão popular, a pressão do mundo, a pressão do sistema, sempre vai vir contra aqueles que querem viver uma vida de fé. A gente está acostumado com isso, mas olha só que interessante, irmãos. Eles foram pressionados, tamanha foi a pressão, que eles poderiam desanimar. E aqui muita gente cai. Muita gente, quando sofre pressão ou perseguição, desanima. E aqui que começa a se desviar da fé ou enfraquecer na fé. Por quê? Porque ao invés de tomar as atitudes corretas, como um cristão verdadeiro que vive pela fé de verdade, começa a ter algumas posturas que não dá para entender. E é por isso que muitos se desviaram até da igreja primitiva, a ponto de abandonarem a fé, a ponto de largarem a fé. Paulo fala de vários deles. Alexandre causou muitos males, que Deus cuide dele. Fala de Demas, que tinha amado o presente século e o abandonou. Um homem que começou bem, era um líder junto com Paulo, mas abraçou, com certeza, ideologias erradas, abraçou coisa que não deveria, ou então se distanciou daquilo que um crente que vive pela fé jamais deveria se distanciar. Esses homens, esses pioneiros, me ensinam que eu, quando sofro perseguição ou pressão, preciso buscar comunhão. Aí que eu preciso buscar comunhão. A primeira coisa, quando eles foram soltos, eles tiveram 3 atitudes aqui, quando foram soltos. Primeira atitude, versículo de número 23. Eu estou só narrando o texto, os irmãos. Uma vez soltos, eles procuraram os seus. Procuraram os irmãos. Olha só, irmão, a resposta para esse povo. Eles procuraram para quê? Para compartilhar. Para compartilhar o que tinha acontecido, para receber encorajamento e encorajar. Eles soltos, quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Olha só, procuraram, voltaram para os seus, voltaram para aqueles aos quais pertenciam, voltaram para a casa de Deus, não abandonaram a casa do Senhor, não abandonaram os irmãos. Quando a pressão veio, quando o circo se fechou, eu vou procurar meus irmãos. Onde que eu vou? Eu vou para a casa de Deus, eu vou congregar, eu vou buscar o meu Senhor, eu vou buscar a Deus junto com os meus irmãos. E tem muita gente, irmão, que quando as lutas vêm, quando a tempestade, como a irmã cantou, bate, os ventos fortes, muita gente perde a fé, porque fazem distanciamento. Distanciamento que muitos fizeram na pandemia, não foi só um distanciamento social, um distanciamento espiritual, de comunhão. Teve gente que se distanciou tanto que nem voltou, nem voltaram. Distanciaram da fé, perderam a fé. Compartilhar, irmão, é fundamental para nós não desanimarmos. Porque quando eu compartilho, quando eu estou junto, eu recebo ajuda, eu recebo abraço, eu recebo encorajamento, eu recebo direção. Eu abro o meu coração, alguém abre o coração comigo.
Isso é compartilhamento. Isso é igreja. É por isso que a marca da igreja dos pioneiros é: viviam em comunhão, na doutrina dos apóstolos, em comunhão, no partir do pão e nas orações. Estavam sempre juntos. Eram unânimes, a Bíblia diz. Estavam sempre no templo, buscando e se relacionando. Por isso que nós precisamos, irmãos, uns dos outros. Precisamos de grupos pequenos, precisamos de relacionamentos, precisamos ser discipulados, precisamos de amigos da alma, precisamos andar com gente de fé, precisamos se abrir com alguém, precisamos de pessoas para nos ajudar e para nos encorajar. Quem é que você procura quando a pressão está sobre a sua vida? Quem é que você se abre? Quem é que você chora? Precisamos ter. Eles foram e contaram tudo. Olha, aconteceu isso. Olha, eles nos pressionaram, eles nos perseguiram, eles nos ameaçaram, mas deixa eles para lá, deixa essas leis que eles querem fazer para lá. Não importa. O que nós vamos fazer agora, irmãos? Vamos orar, vamos adorar, vamos servir, porque a segunda atitude, quando eles ouviram o compartilhamento do que aconteceu na cadeia, do que aconteceu, qual foi a ameaça, eles não querem que a gente fale de Jesus. Mas o que vocês falaram, Pedro? Nós falamos: importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Nós vamos continuar pregando a palavra mesmo. É por isso que nós viemos aqui, irmãos. Nós vamos orar. A segunda coisa que eles fizeram, eles oraram. Ouvindo isto, unânimes, olha só a unidade, levantaram a voz a Deus e disseram: soberano Senhor, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que nele existe. Olha só, até a oração dos pioneiros me ensina. Até a oração dos desbravadores me ensina e me inspira. É uma oração, irmãos, coletiva, espontânea. É uma oração ancorada na soberania de Deus. Senhor, Tu és o Criador de todas as coisas, o grande El Shaddai, o todo-poderoso Adonai, criou todas as coisas. O Senhor tem todo o poder. É uma oração centrada no Senhor, no poder de Deus, na glória do nome do Senhor. Foi uma oração guiada pela palavra. Eles oram o Salmo de número 2, versículo 25. O Senhor disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, o teu servo: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Irmãos, isso não mudou. Ainda o mundo continua se levantando contra o ungido, contra o Israel de Deus. Nós estamos vendo isso na televisão. O mundo continua se levantando contra o Messias, contra o nome de Jesus, mas vão se render e todo joelho dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A oração dos desbravadores da fé é baseada na Bíblia. Eles oraram a palavra, oraram as Escrituras. A oração foi para coragem. A oração não foi: ai Senhor, coitadinho de nós. Eles oraram: nos dê coragem. Para quê? Para anunciar a Tua palavra. Nos dê coragem, ou seja, aumenta a nossa fé. Para quê? Para anunciar com ousadia a Tua palavra. Para quê? Para que Jesus Cristo, através dela, seja conhecido e glorificado. Isso é gente de fé. A perseguição no lombo, a pressão no lombo. Eles sabiam que a qualquer momento poderiam morrer. A qualquer momento poderia alguém vir e matar, como mataram Jesus, como mataram Estevão. Eles sabiam de tudo isso, que a perseguição estava iminente. Mas quem tem fé, ora com coragem, não tem medo de pregar a verdade, não tem medo de censura, não tem medo dessas coisas. Por isso, pressionados, mas não desanimados, são aqueles que oram com os seus irmãos em Cristo, na mesma fé, no mesmo espírito de fé e na mesma concordância. Você pode dar glória a Deus? Terceira atitude, eu já disse, eles anunciaram a palavra do Senhor. Além de compartilharem, além de orarem, eles não se calaram. A pressão, a oposição, a tentativa de censura não desanimou. Ao invés disso, acendeu o fogo da paixão evangelística, o fogo de pregar a palavra do Senhor e obedecer a Jesus.
ao invés de obedecer ao homem, Jesus disse: vai por todo mundo e pregue o evangelho a toda a criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode dar uma glória a Deus, irmão? Por isso a gente precisa uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Gente da mesma fé, no mesmo espírito, se unir, compartilhar, orar junto, buscar a Deus junto, no mesmo propósito, na mesma direção. Um dos ataques de Satanás é quando há duas visões. Quando há duas visões, causa divisão. Quando não há um entendimento. É por isso que Paulo vai falar à igreja dos Coríntios: olha, eu rogo pelo amor do meu Deus, que todos vocês tenham o mesmo sentimento, que pensais a mesma coisa. Porque quando tem divisão, o negócio não vai. Outra coisa, eu estou indo para o final para a gente ir para a mesa. Perplexos. Sim, mas não desesperados. Perplexo, os desbravadores e pioneiros foram perseguidos, mas não abandonados, pressionados, mas não desanimaram. Eles ficaram perplexos, sim, mas não se desesperaram. Por que ficaram perplexos? Quem não ficaria, irmão? Se a gente estudar a história da igreja primitiva, o que aconteceu com eles, e que acontece com muitos cristãos de hoje, e que o inimigo quer implantar no nosso país. Acontece com muitos crentes em outros países que têm perseguição, em que o evangelho é censurado, em que a palavra, e não há liberdade de expressão, não há liberdade religiosa, e que é o sonho dos demônios aqui para o nosso país. Tem muita gente sendo perseguida. Esses irmãos aqui, perderam bens, perderam familiares. Sabemos disso. A igreja depois, no capítulo 8, Estevão é assassinado. A igreja começa a ser perseguida por Roma. A igreja começa a ser perseguida por aqueles homens enfurecidos e instigados por Satanás. Porque quem persegue a igreja são instigados por Satanás. A igreja é de Cristo e Jesus a ama. Jesus morreu por ela. E quem a persegue está instigado por Satanás, dominado por Satanás. A igreja só fez o bem e foi perseguida desde o começo. E eles ficaram perplexos. Se você estudar a carta aos Hebreus e a história da igreja primitiva, você vai ver que esses irmãos foram confiscados os seus bens, eram mandados embora dos seus trabalhos. É por isso que eles vendiam os bens, aqueles que possuíam outros bens, a Bíblia diz, e distribuíam aos apóstolos para que ninguém tivesse necessidade. Porque os injustos, os malignos, que vinham e prendiam, sem eles terem feito nada, tomavam casa, jogavam no Coliseu de Roma, para serem queimados vivos. Eles perseguiram a igreja. Quem não ficaria perplexo? Quem não ficaria abatido, perplexo? Todos nós, como seres humanos, ficaríamos. Por quê? Porque eles sofreram tribulações, insultos, prisões injustas, como nós temos visto também, infelizmente, no país. E aí, esses irmãos que viviam pela fé, os desbravadores, os pioneiros, nos ensinam que mesmo perplexos, eu posso continuar crendo no meu Senhor, vivendo pela fé e não tendo desespero dentro do meu coração. E aí, irmãos, o que eu quero concluir a minha reflexão para a gente entrar na mesa de uma forma muito simples, que Deus falou no meu coração e aqueceu meu coração. Qual era o segredo deste povo para viver tudo isso? Não se desesperar, nem diante da sua própria vida. Nós conhecemos a história que irmãos eram queimados vivos e louvavam a Deus. A gente lê a história que os cruéis não entendiam nada. Como esse povo continua cantando, mesmo sendo queimados? Como esse povo continua adorando? Sabe por quê, irmão? Porque a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, como nós cantamos, nada parou a igreja, Roma não parou a igreja, Babilônia não parou a igreja, político nenhum vai parar a igreja, homem nenhum vai parar a igreja de Cristo. Nós estamos de pé pela fé na palavra de Deus e vamos continuar de pé para a glória do nome do nosso Senhor. Os desbravadores, os pioneiros foram perseguidos, foram pressionados, ficaram perplexos. Aí que eles mais se uniram.
Sabe por que eles permaneceram de pé? Porque eles tinham Deus. E eles tinham uns aos outros. Vou falar de novo. Sabe por que nós vamos permanecer de pé? Pela fé. Porque Deus está conosco, meus irmãos. E porque nós temos uns aos outros. Nós temos uns aos outros para nos ajudar, para chorar junto, para se ajudar. Quando um estiver passando luta, nós damos a mão. Quando um estiver com necessidade, nós nos juntamos. É por isso que eles se juntaram. A Bíblia diz que eles não consideravam deles as coisas que tinham, vendiam seus bens. No versículo 32, da multidão dos que creram, era um só coração e alma, unidade. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das suas coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. Olha a unidade. Com poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor, e em todos eles haviam a abundante graça. Presta atenção, irmãos. Unidade, autoridade, coragem e graça. Olha a marca dos pioneiros da fé cristã que receberam de Jesus. Importa Deus em primeiro lugar, comunhão verdadeira uns com os outros, irmandade de verdade, estar junto, chorando junto, ter amigos dentro da igreja, ter amigos dentro do corpo de Cristo, fazer amizade, vir para o meio, ajudar e ser ajudado, perdoar e ser perdoado. Essa é a essência da igreja, de nós estarmos juntos. Se tiver que chorar, vamos chorar junto. Se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, fazer como a igreja primitiva. Não havia necessitado entre eles, porque os que possuíam terras e casas, vendia, trazia os valores, depositavam aos pés dos apóstolos. Olha, generosidade, distribuía cada um que tinha necessidade, mesmo diante das perplexidades, de você às vezes não entender. Eu já fiquei perplexo. De uns 2 anos para cá eu estou perplexo com algumas atitudes de crentes. Perplexo, mas eu não estou desanimado. Fico perplexo, mas eu não paro. Continuo, porque eu fui chamado para viver pela fé. Pela fé no meu Salvador, pela fé no meu Senhor. E eu quero viver aquilo que eles viveram. Sim, de vez em quando eu posso estar abatido. Você também. Somos seres humanos. Não estaremos felizes e alegres o tempo todo. De vez em quando bate o abatimento. Quando perdemos, quando sofremos injustiça, quando vemos injustiça, a gente fica abatido. Mas não destruídos. Abatidos, mas não destruídos. Sabe quem escreveu isso? Apóstolo Paulo. Segundo os Coríntios capítulo 4, versículo 8 e versículo 9. Nós temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. Está falando da presença de Jesus. Aqui é um ex-perseguidor, Paulo falando agora. Em tudo somos perseguidos, mas não desamparados. Somos atribulados, mas não angustiados. Nós somos, irmãos, ficamos perplexos, sim, mas nós não estamos destruídos. Por quê? Porque nós temos a presença de Deus conosco. Nós temos a palavra de Deus conosco. Nós temos uma fé mais poderosa do que a própria morte. E nós temos uns aos outros. Somos irmãos e vamos vencer e continuar seguindo pela fé. Se ponha de pé em nome de Jesus. Eu quero ter a atitude desses homens. Eu quero ter o espírito desses homens, o espírito dos desbravadores da fé cristã. Eu quero levantar a bandeira do Evangelho. Eu vou viver pela fé, eu vou lutar pela fé, eu vou guardar a minha fé, custe o que custar. Aleluia. Eu vou lutar pela fé, irmãos, até meu último suspiro. Eu vou viver pela fé, vou guardar a minha fé, em nome de Jesus. E eu vou ter, pela fé, posso ter o couro duro, porque quando o chicote
O chicote bate, irmão, a gente fica com o couro duro. Mas eu peço para Deus, para mim ter um coração sensível, igual eles tiveram. Eles tiveram o couro duro, mas o coração mole, porque eles oraram pelos perseguidores, eles oraram pelos anticristo. Senhor, dá autoridade e ousadia para a gente pregar a Tua palavra, enquanto o Senhor opera os sinais e maravilhas. Eles mantiveram a chama acesa de pregar o Evangelho, de falar do Cristo que esses perseguidores perseguiam. Um fruto foi o apóstolo Paulo, de perseguidor se transformou no perseguido para a glória do nome do Senhor. Por isso, pela fé, continue pregando o Evangelho para libertar os cativos. Pela fé, vamos encorajar uns aos outros, ao trabalho, ao serviço, à comunhão. Vamos espalhar o poder de Deus, o reino de Deus, aonde nós andarmos, pela fé, em nome de Jesus.